Você já imaginou um laboratório escondido nas profundezas de uma base militar? Com tubos, câmeras, registros secretos e crianças sendo usadas em experimentos misteriosos? Agora, imagine que tudo isso não é apenas uma invenção da Netflix, mas sim inspirado em eventos que realmente aconteceram. Essa é a essência de Stranger Things, uma série que conquistou milhões ao misturar ficção científica, terror e segredos do governo. Mas qual é a verdade por trás dessa história? Onde termina a ficção e onde começa a realidade? Stranger Things se passa nos anos 80, na pequena cidade de Hawkins. Um garoto desaparece e uma menina com poderes sobrenaturais surge fugindo de um laboratório secreto. O que começa como uma aventura de amigos se transforma em uma trama sombria sobre experimentos governamentais, dimensões paralelas e forças que escapam ao nosso controle. O que muitos não sabem é que essa história foi diretamente inspirada em projetos reais, conduzidos durante a Guerra Fria em laboratórios americanos. Entre eles, um dos mais sombrios de todos, o Projeto MKUltra. O MKUltra foi um programa real e secreto da CIA, iniciado em 1953. O objetivo? Desenvolver técnicas de controle da mente. Em plena Guerra Fria, o governo americano queria descobrir se era possível manipular o comportamento humano usando drogas, hipnose, choques elétricos e até tortura psicológica. A paranoia com o comunismo levou os Estados Unidos a buscar qualquer vantagem contra a União Soviética, inclusive formas de transformar pessoas em armas mentais. Durante 20 anos, o MKUltra realizou centenas de experimentos ilegais. Pessoas foram drogadas com LSD sem saber, submetidas à privação sensorial e a métodos cruéis de lavagem cerebral. Muitas delas jamais souberam que estavam sendo usadas como cobaias. Parte dos arquivos foi destruída em 1973, quando o escândalo veio à tona, mas o Senado americano confirmou que os experimentos eram reais e que muitas vítimas sofreram consequências terríveis, incluindo colapsos mentais e até suicídios. O caso se tornou uma das maiores manchas na história dos Estados Unidos. É nesse terreno fértil que a ficção de Stranger Things nasceu. Na série, o Laboratório Nacional de Hawkins testa crianças para desenvolver habilidades psíquicas. Elas são submetidas a isolamento, experimentos e traumas, um espelho do que acontecia, em outro contexto, nos projetos da CIA. A personagem 11, com seus poderes de telecinese e visão remota, é uma metáfora perfeita para as tentativas reais de criar agentes psíquicos, capazes de espionar o inimigo sem sair do lugar. Mas existe outro elemento ainda mais misterioso, o chamado Projeto Montauk. Diferente do MKUltra, que é um fato documentado, o Montauk vive no território das teorias da conspiração. Segundo relatos que surgiram nos anos 80, o governo americano teria conduzido experimentos ultrasecretos em uma base militar em Montauk, Long Island. Lá, cientistas supostamente trabalhavam com controle mental, teletransporte, viagem no tempo e até mesmo a abertura de portais para outras dimensões. A base, hoje desativada, existe de fato, é o Camp Hero State Park. E muitos acreditam que os túneis subterrâneos do local escondem algo que jamais foi revelado ao público. De acordo com os conspiracionistas, jovens e crianças eram levados para esses experimentos, e uma das máquinas usadas, a cadeira de Montauk, permitiria projetar pensamentos e abrir portais. Não há provas concretas, mas a teoria ganhou força por causa da desconfiança gerada pelo MKUltra. Afinal, se um projeto tão absurdo foi real, o que mais poderia ser? A fronteira entre verdade e imaginação ficou completamente borrada. E é exatamente nessa fronteira que os criadores de Stranger Things decidiram construir sua história. Pouca gente sabe, mas o título original da série era Montauk. A trama se passaria na costa leste dos Estados Unidos, com foco em uma base militar abandonada e crianças vítimas de experimentos. Com o tempo, o cenário foi transferido para a cidade fictícia de Hawkins, mas o DNA da história permaneceu o mesmo. Os irmãos Duffer, criadores da série, admitiram publicamente que se inspiraram no MKUltra e nas histórias sobre o Projeto Montauk. Olhando com atenção, os paralelos são óbvios. O laboratório de Hawkins mistura ciência, militarismo e o oculto, exatamente como nas paranoias da Guerra Fria. As crianças com poderes simbolizam o potencial e o perigo da experimentação humana sem ética. E o mundo invertido, aquele universo paralelo sombrio e cheio de monstros, é a materialização dos segredos enterrados que a humanidade prefere ignorar. A linguagem visual da série reforça esse sentimento de perigo. As luzes piscando, os corredores húmedos, os computadores antigos, os uniformes. Tudo nos leva de volta ao medo de uma ciência que perdeu o controle, de um governo que manipula tudo e de pessoas comuns presas entre a verdade e o segredo. Stranger Things funciona porque transforma fatos históricos e teorias da conspiração em uma história emocionalmente poderosa.
Mas, então, até que ponto tudo isso é real? Como dissemos, o MK Ultra é fato, documentado com relatórios e confissões. Já o projeto Montauk é, até onde sabemos, uma lenda urbana. Nenhum documento oficial o comprova. Mesmo assim, ele reflete o mesmo medo, o de que governos estejam dispostos a ultrapassar qualquer limite em nome do poder. E em tempos de vigilância digital, essa ideia não parece tão absurda, não é? O que Stranger Things faz com maestria é transformar o trauma histórico da manipulação psicológica em entretenimento, mas sem perder o tom de alerta. Cada temporada nos lembra que a linha entre ciência e ética é muito perigosa. Quando a busca por poder ignora o lado humano, monstros emergem, sejam eles literais, como o Demogorgon, ou simbólicos, como a crueldade institucional. Há algo profundamente humano no medo de ser controlado, de ter a mente invadida. Esse medo é o coração de Stranger Things e também o motor das teorias sobre MK Ultra e Montauk. Afinal, se o governo foi capaz de usar LSD em pessoas inocentes só para ver o que acontecia, o que mais eles poderiam ter feito em segredo? A cultura pop sempre se alimentou dessas histórias. Filmes como Akira e Matrix exploram o mesmo dilema: até onde a ciência pode ir? O que é real? Stranger Things herda essa tradição e a adapta para a estética dos anos 80, com crianças em bicicletas enfrentando monstros que são, no fundo, metáforas para os segredos do mundo adulto. Talvez seja por isso que a série nos fascina tanto. Ela une nostalgia, medo e curiosidade de um jeito que parece próximo demais da realidade. Governos ainda têm programas secretos, a ciência avança em áreas como neurotecnologia e inteligência artificial, e nós continuamos nos perguntando: quem está controlando quem? Se o MK Ultra queria dominar a mente, hoje as redes sociais e os algoritmos fazem algo parecido, moldando nossos comportamentos e opiniões. A diferença é que, desta vez, o laboratório está no nosso bolso. E isso torna Stranger Things mais atual do que nunca. A ficção se torna um espelho. No fim das contas, o maior monstro de Stranger Things não é o Demogorgon. É a própria ambição humana. O desejo de ultrapassar limites, de dominar o que deveria ser livre. Essa é a lição que os irmãos Duffer nos dão com luzes piscando e trilhas sonoras nostálgicas. O perigo não vem só de outra dimensão, mas daquilo que nós mesmos somos capazes de criar. Stranger Things não é apenas uma história sobre monstros. É uma metáfora sobre controle, trauma e segredos que preferimos não encarar. A série nos convida a pensar: e se a linha entre ficção e realidade for mais tênue do que imaginamos? E se a fantasia for só uma forma de falar sobre verdades que ainda não conseguimos aceitar? A série nos lembra que a verdade pode ser tão assustadora quanto a ficção. E talvez seja por isso que amamos tanto assistir. Porque, no fundo, todos sabemos que o mundo real é capaz de coisas ainda mais estranhas. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar os segredos por trás de Stranger Things, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!